A história de hoje começa com um telefonema. É a história de como um telefonema da minha ex-sogra, 3 meses após o meu divórcio, abalou a minha vida profundamente e colocou tudo o que pertencia a um passado horrível de volta em seu devido lugar. Em uma tranquila tarde de domingo, o toque do telefone quebrou o silêncio. Eu estava sentada na minha varanda com uma xícara de chá de camomila quente com mel nas mãos, absorta nas páginas de um livro que havia deixado pela metade. Era uma sensação de paz tão desconhecida que eu não ousara sonhar com ela nos últimos 5 anos. A tela do meu celular acendeu, mostrando um número desconhecido, mas assustadoramente familiar. Franzi a testa, hesitei por um instante e deslizei o dedo na tela para responder: "Olá". Do outro lado da linha, uma voz aguda e nervosa de mulher atingiu meus tímpanos, misturada ao som de sirenes de ambulância e pessoas gritando: "Sofia, você precisa vir para o Hospital Mount Sinai agora mesmo". Mark sofreu um acidente de carro. É muito grave. O médico disse que ele precisa operar imediatamente, mas precisamos de $35.000 para o depósito. Traga o dinheiro rápido e salve seu marido. Se você não se apressar, será tarde demais. Fiquei paralisado por um instante. Aquela voz arrogante e imponente, eu a reconheceria mesmo se voltasse para Ash. Era minha ex-sogra, Carol. Mas espere, seu marido? Do que ela está falando? Coloquei minha xícara de chá sobre a mesa com um leve tilintar. Respirei fundo, na esperança de que o aroma suave da camomila acalmasse meu coração, que estava acelerado pelo choque. E então soltei uma risada leve, com um toque de escárnio, mas carregada de um desprezo que alcançava os céus. "Com licença, acho que você discou o número errado", respondi, com a voz tão calma que era gélida. "Ou talvez a sua idade esteja começando a afetar a sua memória". Houve uma pausa do outro lado da linha e, em seguida, um grito ainda mais alto irrompeu, como se tentasse quebrar o alto-falante do telefone. "O que você está dizendo? Eu sou sua sogra, a mãe do Mark. Seu marido está sangrando até a morte na sala de emergência. Você é a esposa dele, então pegue o dinheiro e salve-o, $35.000. A palavra que saiu de sua boca soou leve como uma pluma. Ela achava que eu era uma máquina de imprimir dinheiro. Ou será que ela ainda pensava que eu era a mesma Sofia ingênua e oprimida de 3 meses atrás? Levantei-me e caminhei até a grade, observando as pessoas que se movimentavam lá embaixo. A brisa da noite agitou meus cabelos. Senti o cheiro da liberdade, uma liberdade com sangue e lágrimas. "Carol", eu disse, chamando-a pelo nome. "Já não utiliza o antigo título de sogra. Acho que você deveria começar a tomar vitaminas para a sua memória. Já se passaram 3 meses desde que o juiz finalizou o processo de divórcio. Seu filho, o Sr. Mark Thompson, e eu não temos mais nada um para o outro. Por que eu deveria me importar se ele vive ou morre, sofre um acidente ou fica doente para que você exija que eu lhe traga $35.000? Com que direito? E quem é você para me pedir isso?" Do outro lado da linha, sua respiração ofegante era claramente audível. Ela deve ter ficado em choque, talvez surpresa com a ousadia da sua ex-nora submissa em me responder ou com a minha frieza. Ou talvez porque ela estivesse percebendo que sua autoridade ilusória havia desaparecido como uma bolha de sabão. "Você. Como ousa falar comigo assim? Afinal, vocês dividiram a cama por anos. Existe um afeto entre vocês. Ele é meu filho. Você realmente consegue vê-lo morrer sem pestanejar? Sua mulher sem coração. Vou revelar a todos quem você realmente é", começou ela com sua habitual série de ameaças e chantagem emocional. Eu sorri. Agora era um sorriso tingido pela amargura do passado. "Afeição? Você ousa mencionar essa palavra para mim? Você pensou em afeição naquela noite tempestuosa em que você e seu filho me expulsaram de casa? Você pensou em afeição quando seu filho me espancou até meu rosto ficar coberto de hematomas por eu ter defendido aquela jovem amante dele? Você pensou em afeição durante o processo de divórcio, quando o incentivou a esconder todos os bens para que eu ficasse apenas com minha filha pequena?
Fiz uma pausa, engolindo o nó amargo que se formava na minha garganta. Parecia que as feridas em meu coração, que eu pensava estarem cicatrizadas, estavam sangrando novamente sob seus toques. Mas já não doía. Parecia simplesmente ridículo. Carol, ouvi dizer que seu filho vai se casar de novo, não é? Com aquela Valerie, tão bonita e capaz. Dizem que ela vem de uma boa família e está grávida do herdeiro que vocês dois tanto desejavam. Por que você não liga para ela? Ela tem bastante dinheiro. Peça para ela trazer o dinheiro para salvar o futuro marido. Não se faça de boba ligando para a ex-esposa. O outro lado da linha ficou em silêncio. Tudo o que eu conseguia ouvir era sua respiração ofegante e o barulho caótico do hospital. Devo ter tocado num ponto sensível. Algo deve ter acontecido com aquela magnífica futura nora para ela engolir o orgulho e me chamar de alguém que ela considera lixo. Valerie, aquela garota. A voz de Carol de repente falhou, perdendo toda a sua força e arrogância. Aquela garota desapareceu com todo o dinheiro. Eu imploro. Por favor, só desta vez, salve o Mark. Eu imploro. Desculpe, mas eu não sou nenhum santo nem um banco de caridade. Esses $35.000 são para criar minha filha. Sim, a mesma neta que você uma vez chamou de garota inútil. Vou desligar agora. Pressionei firmemente o botão de encerrar chamada. A tela ficou preta e a sensação de que aquilo era definitivo pareceu romper o último laço que me ligava àquela família infernal. Recostei-me na cadeira. Minhas mãos ainda tremiam levemente, não de medo, mas da raiva muito reprimida que agora vinha à tona. Fazendo apenas 3 meses que saí pela porta daquela mansão. Devem ter pensado que eu estaria definhando em algum quartinho miserável, que eu voltaria rastejando de joelhos para implorar por seu afeto. Mas a vida é imprevisível. A Sofia de hoje já não era a Sofia de ontem. E Mark, o homem que me traiu por outra mulher, agora jazia ali, à espera da morte, abandonado por essa mesma amante. Karma. Parece uma palavra etérea, mas será que alguma outra palavra poderia se manifestar de forma mais clara e cruel na realidade neste momento? Dei um gole no meu chá. A doçura do mel e o leve amargor da bebida se misturavam na minha língua. Lembrei-me do dia, há 5 anos, em que entrei pela primeira vez na casa de Carol como sua nora. Naquela época, eu também acreditava ingenuamente na palavra família. Dediquei todo o meu coração, meu dinheiro e minha juventude àquela casa. E o que recebi em troca? Uma traição vil e um cálculo cruel que me gelaram até os ossos. Você acredita nisso? Eu, que ganhava $10.000 por mês, tive que entregar toda a minha conta bancária para minha sogra. E todas as manhãs, eu recebia apenas $20 para fazer compras. Uma esposa que deu tudo pelo marido não percebeu que ele a estava traindo secretamente por 2 anos dentro daquela mesma casa. E, no auge da disfarçatez, tentaram me vender para conseguir dinheiro para sustentar a amante. Minha história de vida, meu casamento repleto de lágrimas e minha transformação deslumbrante para me vingar da maneira mais civilizada possível estão apenas começando. O que Carol acabou de dizer ao telefone é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Como Mark acabou nessa situação? Qual é a verdadeira identidade da amante, Valerie? E o que eu fiz para abrir os olhos deles? A xícara sobre a mesa já havia esfriado há muito tempo, mas o gosto amargo da ligação ainda persistia na minha língua, em cada canto da minha memória. Fechei os olhos e me entreguei à brisa da noite. O tempo retrocedeu 5 anos, até o dia em que eu, aos 25 anos, cheia de fé, amor e vitalidade, entrei feliz na casa de Carol vestida com um impecável vestido de noiva. Naquele dia, todos disseram que eu tinha feito um bom casamento. Meu então marido, Mark, tinha uma aparência intelectual e gentil, filho único de uma família que possuía uma espaçosa casa geminada no Upper East Side. Eu, embora fosse de uma cidadezinha no interior do estado, me formei com honras em uma universidade de prestígio e trabalhava como gerente de marketing com um salário invejado por todos. Mas aos olhos dos meus sogros, eu não passava de uma forasteira. Mas como diz o ditado, as aparências enganam.
Aquela casa aparentemente perfeita era, na verdade, uma prisão sufocante que aprisionava minha juventude e minha liberdade. Na nossa noite de núpcias, antes mesmo de termos desembrulhado os presentes, Carol me chamou para a sala de estar. Sentada em uma cadeira de madeira ornamentada, ela me entregou, com uma expressão impassível, um papel cheio de regras familiares. Sofia, é uma grande bênção que você tenha se juntado à nossa família como nora. Vou lhe dizer de antemão como você deve se comportar. Somos poucos nesta casa e o pai de Mark faleceu cedo. Então, criei meu filho sozinha. É por isso que não suporto ver meu filho em desvantagem. A partir deste mês, eu administrarei seus salários, tanto o seu quanto o de Mark. Fiquei atônito e gaguejei. O quê? Mas mãe, nós somos adultos. Queremos administrar nosso próprio dinheiro, controlar nossas despesas e economizar. Economizar o quê? Carol me interrompeu bruscamente. Vocês, jovens, assim que têm dinheiro, gastam tudo sem pensar. Estou administrando para o bem de vocês. Quando precisarem de algo importante, eu darei. Ou vocês estão com medo de que eu fique com ele? Mark concorda. Uma esposa deve obedecer ao marido. Olhei para meu marido, esperando que ele me defendesse. Mas Mark manteve a cabeça baixa, descascando uma maçã. Deixa minha mãe cuidar disso, querida. Ela vai fazer um trabalho melhor do que você. Não fique calculando tanto com a minha mãe. Suas palavras foram como um balde de água fria. Mas, como recém-casada querendo manter a paz, engoli minhas lágrimas e entreguei minha conta bancária. E esse foi o início da minha transformação em um servo não remunerado de alta classe. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, eu tinha que acordar ao amanhecer para limpar a espaçosa casa de 4 andares e ir ao mercado preparar o café da manhã. Carol era muito exigente. O ensopado de carne tinha que ser feito com um caldo de ossos que tivesse cozinhado em fogo brando durante a noite, e os legumes tinham que ser lavados folha por folha. Então eu corria para pegar o metrô até a minha empresa, onde trabalhava freneticamente sob a pressão de ser líder de equipe. À tarde, quando minha colega sugeriu irmos a um spa ou a uma cafeteria, tive que correr para casa para chegar a tempo para o jantar. Ao voltar do trabalho, Mark sentava-se no sofá com as pernas cruzadas, assistindo à TV, enquanto esperava que a mesa fosse posta. Carol voltava de seus exercícios e reclamava de qualquer grão de poeira na escada ou se a sopa estava sem graça ou salgada demais. A parte mais humilhante foi o dinheiro. Meu salário era de $10.000 por mês. A quantia de Mark era de $5.000 e foi toda depositada no cofre de Carol. Todas as manhãs ela me dava exatamente $20, $10 para o meu almoço e transporte e os outros $10 para as compras do jantar para 3 pessoas. Administre bem o dinheiro e não o desperdice com bobagens, ela me avisava, olhando para as contas como se temesse que eu fosse roubá-la. $10 para um jantar para 3 pessoas em uma cidade cara como Nova York. Tive que quebrar a cabeça, ir à feira de produtores ao amanhecer e pechinchar por um pedaço de peixe ou alguns vegetais. Em alguns dias, para comprar um frango inteiro para fazer um bom caldo para meu marido, eu deixava de almoçar e enchia o estômago de água para compensar o gasto. Certa vez, precisei de um vestido para a festa de Natal da empresa. Abri meu armário e só encontrei roupas antigas da faculdade. Reuni coragem para pedir a Carol $150 para comprar um vestido novo. Ela olhou para mim como se eu estivesse pedindo para ela assaltar um banco. Um vestido para seduzir quem? Você já é casada. Vista qualquer coisa. $150 é o equivalente a um mês de compras no supermercado para algumas pessoas. Não seja tão esbanjadora. Senti-me tão humilhada que corri para o meu quarto chorando e reclamei com o Mark. Ele, que estava jogando videogame, franziu a testa, irritado com a minha interrupção. Não faça tanto alarde por causa de um vestido. Minha mãe tem razão. Pare de ser tão superficial. Você está ótima para mim, mesmo de pijama. Naquele momento, percebi que meu marido não era apenas covarde, mas também cruelmente insensível.
Ele estava acostumado à proteção da mãe e considerava minha servidão como algo natural. Aos olhos dele e aos da mãe dele, eu não passava de uma máquina de fazer dinheiro e um robô doméstico sem desejos nem sentimentos. Naquela época, pensei em me divorciar, mas apareceram duas linhas nítidas no teste de gravidez. O bebê, que chegou no meu momento de maior desespero, tornou-se a corda que me prendeu àquele inferno. Eu me consolei. Vamos lá, aguente firme mais um pouco pelo bebê. Quando o neto nascer, Carol vai mudar e Mark vai amadurecer. Mas eu estava enganado. Meu sacrifício silencioso, longe de ser respeitado, foi impiedosamente pisoteado com o aparecimento de uma terceira pessoa. Ela entrou e destruiu a fachada da nossa falsa felicidade familiar. Quando minha filha Lucy completou 2 anos, houve uma pequena mudança na vida profissional de Mark. Ele foi promovido a chefe de departamento. Seu salário não aumentou muito, mas os jantares com clientes e as reuniões com parceiros tornaram-se frequentes. Comecei a notar uma mudança estranha no meu marido. Mark passou a se preocupar mais com sua aparência. Ele usava perfume toda vez que saía e, o mais importante, era inseparável do seu celular. Ele mudava a senha, sempre deixava o celular com a tela virada para baixo e costumava sair para a varanda no meio da noite para falar em sussurros. Minha intuição feminina me alertava para um mau presságio, mas toda vez que eu perguntava, Mark negava tudo. Pare de ser tão desconfiado. Já tenho estresse suficiente no trabalho sem precisar ser interrogado como um policial em casa. Onde é que eu vou relaxar? Carol, ao presenciar nossas discussões, sempre ficava do lado do filho. Ele se mata de trabalhar para sustentar você e sua filha, e você fica com ciúmes como uma criança. Uma mulher ciumenta é a mais tola que existe. Mais uma vez, engoli minha raiva e permaneci em silêncio. Até que um dia, enquanto Mark tomava banho, por acaso vi uma mensagem aparecer na tela de bloqueio dele. Querida, venha aqui hoje à noite. Senti sua falta. Nosso bebê também sente falta do pai. A remetente foi Valerie, secretária. Senti meu mundo desabar. Nosso bebê. Isso significava que Mark tinha outro filho. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o telefone secretamente. Por sorte, eu tinha visto digitar a senha na noite anterior. O que eu vi foram inúmeras mensagens carinhosas e fotos íntimas de Mark com uma mulher jovem, bonita e sexy. Ela era a nova secretária de uma empresa parceira e chamava-se Valerie. Mas o que me mergulhou no desespero não foram os sussurros de amor, e sim os extratos bancários. Querida, me mande $200 para vitaminas. Precisamos cuidar bem do nosso herdeiro. Amor, que bolsa Chanel linda. Custa só $3.000. Você compra para mim? Vou pedir dinheiro emprestado para minha mãe e te mandar. Minhas pernas cederam. O salário que ganhei com o suor do meu rosto e entreguei à minha sogra não estava sendo poupado como ela alegava. Ela estava dando dinheiro para Mark, e Mark o estava usando para sustentar sua amante. Um fato ainda mais terrível foi revelado enquanto eu relia mensagens antigas. Uma conversa entre Mark e sua mãe. Mãe. A Valerie fez uma ultrassonografia. O médico disse que é 90% menino. Seu neto. Sério? Oh, que bênção. Muito bem, filho. Cuide bem dela. Você não imagina o quanto eu estava cansado de Sofia só me dar uma menina. Por enquanto, não diga nada para Sofia. Quando Valerie der à luz, veremos. Se você estiver com pouco dinheiro, me avise. Com o salário de Sofia, podemos sustentar meu neto. Deixei cair o telefone na cama. O baque soou como meu coração se despedaçando. Essa família era uma quadrilha organizada de golpistas. A mulher a quem eu chamava de mãe e para quem cozinhei durante 5 anos foi cúmplice no adultério do filho. Longe de impedi-lo, ela estava usando o dinheiro que eu ganhava para sustentar o feto no útero da amante dele. Tudo por causa dessa mentalidade patriarcal antiquada e cruel. Minha filha Lucy, sua própria carne e sangue, nunca recebeu dela sequer uma caixa de leite ou um doce.
Ela a desprezava, chamando-a de garota inútil. Mas, no caso do filho que um estranho esperava, ela estava disposta a sustentá-lo, mesmo que isso significasse defraudar a nora. Ódio, raiva, dor, todos os sentimentos negativos se agitavam no meu peito até que eu não conseguia respirar. Tive vontade de correr para a sala de estar e arrancar aquelas máscaras nojentas daqueles dois, mas minha racionalidade pragmática me impediu. Se eu criasse uma cena agora, o que eu conseguiria? Mark negaria isso, ou pior, fugiria com sua amante. Carol se juntaria a ele para nos expulsar, a mim e a minha filha, para a rua. Os imóveis estavam em nome dela, ou de Mark, e eu não tinha um centavo sequer. Eu perderia tudo e começaria uma vida de dificuldades. Acalmar. Você precisa de um plano. Você precisa se livrar dessa família nojenta e recuperar o que é seu. Enxuguei as lágrimas, coloquei o telefone de volta no lugar e tentei acalmar a respiração. Mark saiu do banheiro assobiando. Continuei dobrando as roupas do bebê, com o rosto sereno como um lago antes da tempestade. Você já terminou o banho? Vai jantar em casa hoje à noite? Perguntei docemente, como se não soubesse de nada. Não, tenho que me encontrar com um cliente com o chefe hoje à noite. Vou chegar tarde. Vocês dois podem ir comer, disse Mark enquanto penteava o cabelo e passava perfume. Agora eu sabia que perfume era para outra mulher. Certo, tenha cuidado. Ao ver as costas de Mark desaparecerem pela porta, meu sorriso sereno se desfez. Em seu lugar, havia um olhar penetrante e concentrado. Divirtam-se o máximo que puderem. Esses serão seus últimos dias felizes. Agora que sei a verdade, o preço que você pagará será maior do que você jamais poderá imaginar. Nos dias seguintes, comecei a investigar Valerie secretamente. Quem era ela? Por que ela havia escolhido um homem tão indeciso, com salário modesto e pretensioso como Mark? E, o mais importante, descobri que Mark e Carol estavam tramando uma terrível conspiração para me tomar a única propriedade que eu possuía, um terreno que meus pais me deram. O que eles planejavam fazer com aquele terreno? E como consegui inverter a situação e usar o próprio plano deles contra eles? A verdade sobre o herdeiro homem e a amante Valerie era tão simples quanto eles pensavam. Naquela noite fatídica, descobri o segredo no celular do meu marido. Eu vivia como um fantasma naquela casa. Por fora, eu ainda era a nora obediente. Fui trabalhar, preparei as refeições, mas por dentro meu coração havia se tornado frio e estava cheio de suspeitas. Eu sabia que essa falsa paz era apenas a calmaria antes de uma grande tempestade. E essa tempestade, mais cedo do que eu esperava, não veio da patroa, mas da ganância sem limites de uma mãe e um filho. Em uma noite de fim de semana, Carol, de forma incomum, veio pessoalmente à cozinha preparar meu prato favorito, um assado de panela. Ela me serviu um prato com uma gentileza e um sorriso tão doces que me arrepiaram. Mark, sentado ao meu lado, também se mostrava estranhamente afetuoso, perguntando constantemente se meu trabalho era muito difícil. Depois do jantar, Carol nos chamou para a sala de estar. Ela serviu o chá, pigarreou e começou. Sofia, o Mark tem se saído bem no trabalho ultimamente, e surgiu uma ótima oportunidade de investimento com alguns amigos para abrir uma rede de restaurantes, mas ele está com pouco capital. Então, eu estava pensando se você poderia ajudar seu marido. Dei um gole de chá, disfarçando um sorriso irônico. Como eu poderia ajudá-lo? Você administra todo o meu salário. De onde eu tiraria dinheiro? Carol hesitou por um instante, mas depois foi direto ao ponto. Seus pais lhe deram aquele terreno perto da rodovia, certo? Ouvi dizer que o valor dele aumentou bastante. Vá até seus pais e os convença a vendê-lo. Com esse dinheiro, podemos financiar o negócio do Mark. Se seu marido se der bem, será bom para você no final, não é? Mark, ao lado dela, concordou, com os olhos brilhando. Sim, querida. É uma oportunidade única na vida. Venda. Prometo que te pago de volta em 2 anos. Quando eu ganhar dinheiro, compro um terreno 2 vezes maior para você.
Olhei para a mãe e o filho com absoluto desprezo. Aquela terra era meu último refúgio, a propriedade que meus pais compraram com as economias de uma vida inteira para a aposentadoria, e eles ousaram me pedir para vendê-la. Na verdade, graças à espionagem do telefone de Mark e à escuta das ligações de Carol, eu já sabia de que oportunidade de negócio eles estavam falando. Não havia nenhuma cadeia de restaurantes. A verdade é que Mark havia contraído uma dívida enorme com apostas esportivas. A dívida chegava a centenas de milhares de dólares, e os agiotas ameaçaram quebrar suas pernas se ele não pagasse. Para piorar a situação, sua amante, Valerie, ameaçava abortar seu precioso filho caso ele não lhe comprasse um apartamento de luxo para que ela pudesse passar a gravidez com conforto. Mark e Carol estavam entre a cruz e a espada. Eles não conseguiam vender a casa onde moravam sem perder a reputação com os vizinhos, então decidiram comprar minha única propriedade. Eles pretendiam me extorquir até o último centavo para sustentar a amante e pagar dívidas de jogo. Essa terra está em nome dos meus pais. Não tenho o direito de vendê-la, respondi friamente, pousando a xícara de chá com um gesto decisivo. O rosto de Carol endureceu, seu sorriso desaparecendo. Então vá lá e convença seus pais. Você é a única filha deles. Para quem mais eles dariam? Dói em você dar para o seu marido? O negócio dele está em jogo. Negócios ou uma montanha de dívidas? Perguntei casualmente, olhando diretamente para Mark. Mark deu um pulo, derramando seu copo de água. Que absurdo é esse que você está falando? Sou um empresário sério. Que dívida? Tudo bem, eu disse, fingindo um suspiro e me levantando. Vou pensar nisso. É uma decisão importante. Não consigo decidir agora. Fui para o meu quarto, deixando a mãe e o filho sentados lá com caras de desagrado. Naquela noite, ouvi uma discussão vinda do quarto de Carol. Mãe, viu como ela é teimosa? Se ela não vender o terreno, estou morta. Os credores me disseram para pagar na semana que vem, e a Valerie está ameaçando ir embora. Calma. Eu vou lidar com ela. Se o jeito amigável não funcionar, vamos ter que ser mais firmes. Ela mora na nossa casa e temos a filha dela. Para onde ela vai? Se a pressionarmos, ela vai acabar cedendo. Ao ouvir aquelas palavras cruéis, eu soube que não podia esperar mais. Eles não me viam como família, mas como presa. Eu precisava agir antes que eles agissem. No dia seguinte, tirei o dia de folga secretamente. Reuni todos os meus documentos importantes e a escritura do terreno que eu havia escondido e os coloquei em um cofre no banco. Para reunir provas, instalei uma pequena câmera escondida na sala de estar. Mas eu jamais imaginei que a crueldade deles fosse além de pedir dinheiro. Foi a ganância e a luxúria deles que levaram a tragédia ao seu ápice e culminaram naquela fatídica noite tempestuosa que jamais esquecerei. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Mark com o braço em volta da cintura de uma mulher, entrando em um hotel de luxo no centro da cidade, acompanhada de uma mensagem provocativa. Ei, mana, seu marido está cuidando muito bem de mim e do nosso bebê. Você pode ficar em casa e cozinhar. Tá bom? A remetente era ninguém menos que Valerie. Ela estava me provocando. Ela queria que eu perdesse a paciência e fosse embora por conta própria, abrindo caminho para que ela pudesse se mudar para a casa de Carol. Meu sangue ferveu. Eu não aguentava mais. Deixei minha filha com minha mãe e peguei um táxi até o endereço da foto. Eu não ia brigar. Eu ia encerrar essa farsa com um confronto a três. Fora do quarto 302. Meu coração disparou. Respirei fundo e bati na porta. Quem é? Serviço de quarto. Ouvi a voz de Mark com um leve tom de álcool. A porta se abriu. Mark, usando apenas uma toalha em volta da cintura, tinha o rosto corado. Lá dentro, Valerie, vestindo uma camisola fina, estava deitada na cama, acariciando sua barriga levemente saliente com uma expressão triunfante. Ao me ver, Mark empalideceu e ficou paralisado.
Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu não respondi. Entrei na sala e fiquei olhando para Valerie. Ela não parecia estar com medo nenhum. Pelo contrário, ela deu um sorriso irônico e sentou-se lentamente. Olá, Sofia. Que coincidência. O Mark acabou de prometer comprar uma casa para mim e para o nosso bebê. Mark, eu disse, virando-me para meu marido, com a voz trêmula de raiva contida. De onde você vai tirar o dinheiro para comprar uma casa para essa mulher? Da venda das terras dos meus pais? Ou do dinheiro que você vem roubando do meu salário todos esses anos? Mark olhou de um lado para o outro, entre Valerie e eu, sem entender nada. Valerie fez beicinho, não seja tão mesquinha. Ele é o precioso herdeiro desta família. Qual o problema em gastar um pouco de dinheiro? Estou dando a ele o que você não pôde dar, um filho. Você deveria estar me agradecendo. Agradecer a você? Dei uma risada amarga. Agradecer? Uma mulher que rouba maridos e é sanguessuga financeira? Você acha que ele te ama? Ele só está usando a criança que você carrega para conseguir dinheiro da mãe dele, e você só está interessada no dinheiro dele. Vocês dois são um par perfeito. Que nojo! Cala a boca, gritou Mark de repente, avançando para cima de mim. Como você ousa insultar Valerie? Ela está carregando meu filho. Seu filho? Tem certeza de que é seu filho? Deixei escapar a dúvida que vinha nutrindo. Essa frase acendeu o pavio. Valerie começou a gritar e a fazer um escândalo. Querida, ela está amaldiçoando nosso bebê. Ela quer matar nosso filho. Bata nela. Mark, cego pelo álcool e pelo desejo de proteger sua amante, levantou a mão sem hesitar. Um tapa forte, uma ardência na minha bochecha. Eu cambaleei para trás e caí, batendo com a cabeça na quina de uma mesa. O sangue começou a escorrer. Olhei para o homem a quem um dia chamei de marido. Ele ficou ali parado, com os punhos cerrados, os olhos vermelhos e sem qualquer traço de remorso. Saia daqui. Suma da minha frente, sua bruxa, rugiu Mark. Levantei-me cambaleando, limpando o sangue da testa. Olhei para Valerie, que sorria triunfantemente, e para Mark, feroz como uma fera. Já não importava. Minhas lágrimas secaram. Tudo bem, estou indo embora. Pode ficar com esse lixo. Espero que você seja feliz na sua imundície. Saí correndo do hotel e peguei um táxi direto para casa. Eu precisava falar com a Carol. Eu ainda nutria uma ínfima esperança de que, apesar de gananciosa, ela ainda fosse mãe e avó. Pensei que, se ela soubesse que o filho havia batido na esposa por causa de uma amante, talvez lhe restasse alguma consciência. Mas eu estava completamente enganado. Quando cheguei em casa, começou a chover torrencialmente. Entrei na sala de estar encharcada e com sangue na testa. Carol estava assistindo TV e se assustou ao me ver. O que aconteceu com você? Você está louco? Qual é a sua aparência? Você está tentando envergonhar a família? Mãe, eu disse, com a voz embargada. O Mark está me traindo. Ele me bateu. Ele estava sustentando aquela mulher com o dinheiro da nossa família. Eu esperava que ela ficasse chocada e perguntasse o que tinha acontecido, mas não. Carol tomou um gole de chá sem desviar os olhos da TV e disse friamente, eu sei. Eu paralisei. Você sabia. Ela sabia e não fez nada. Ela incentivou o filho a ser infiel. Carol se virou para mim com um olhar de desprezo. Eu jamais esquecerei. Qual o problema de um homem se divertir um pouco fora do casamento? O importante é que Valerie vai nos dar um filho. Ela é inteligente e charmosa. O que você fez por esta casa em todos esses anos? Só deu à luz uma menina, foi mesquinha com o dinheiro e se recusou a vender um terreno para ajudar seu marido. Você é uma nora inútil. Mãe, não me chame de mãe. Isso me dá arrepios. Ela se levantou e apontou para a porta. O Mark me ligou.
Ele disse: você se comportou como uma megera e insultou a namorada dele. Não precisamos de uma nora como você nesta casa. Se você tiver um pingo de decência, suma da minha frente agora mesmo. Assim, posso trazer a Valerie para cá. Não vou deixar meu precioso neto ser criado na rua. Você está me expulsando no meio da noite? Perguntei, tremendo. Saia daqui agora, ou vai causar um escândalo por causa disso. Ela correu até meu quarto, enfiou à força algumas das minhas roupas em uma mala velha e a jogou no quintal. Fora! E nem pense em levar nada desta casa. Você disse que Lucy está com seus pais. Então deixe-a ficar lá. Não vamos criar uma menina inútil nesta casa. Eu fiquei parado no meio do quintal sob a chuva fria e torrencial. O sangue da minha testa se misturou com a água. Minha mala estava caída numa poça d'água. A porta pesada bateu com força na minha frente, destruindo todo o afeto e a esperança. Olhei para a imponente casa de 4 andares, o lugar onde investi 5 anos da minha juventude, limpando cada tijolo, cozinhando cada refeição. Agora, havia se tornado uma fortaleza fria que me rejeitava. Naquela noite tempestuosa, arrastando a mala pesada, saí cambaleando do beco familiar. Não olhei para trás. Eu sabia que tinha acabado de escapar do inferno, dolorido e humilhado. Mas eu sobrevivi. E jurei aos céus que aqueles que nos expulsaram, a mim e a minha filha, para a rua naquela noite iriam pagar. Peguei um táxi de volta para a casa dos meus pais, abracei minha filha e chorei muito. Após aquela noite tempestuosa, voltei para a casa dos meus pais. Meu corpo castigado e meu coração ferido. Meus pais, ao verem sua filha magra e sua neta confusa, ficaram com o coração partido. Meu pai, um homem pacífico a vida toda, bateu com o punho na mesa e gritou: divorcie-se dele agora mesmo. Não tem um prato de comida para você e sua filha nesta casa? Não tenha nenhuma consideração por essas pessoas ingratas. Com o apoio dos meus pais, dei entrada no pedido de divórcio na manhã seguinte. Pensei que tudo acabaria rapidamente, mas subestimei a crueldade de Carol e de seu filho. Para eles, o divórcio não era o fim de um relacionamento, mas a última chance de me extorquir até o último centavo. A primeira audiência de mediação ocorreu em uma atmosfera de tensão sufocante. Carol e Mark apareceram acompanhados de um advogado e até mesmo de estranhos, que mais tarde descobri serem falsas testemunhas. Mark, sentado à minha frente, havia perdido toda a ferocidade da noite anterior e ostentava uma expressão fria e calculista. Quando o juiz perguntou sobre a divisão de bens e a guarda dos filhos, o advogado de Mark se levantou e apresentou um argumento que me deixou perplexo. Excelência, minha cliente solicita a guarda total de Lucy. A senhorita Sofia não possui as qualificações morais necessárias para ser mãe. Ela cometeu adultério, negligenciou seu lar e atualmente não possui renda estável nem residência fixa. Levantei-me de um salto. Isso é mentira. Foi ele quem traiu. Ele tem outra mulher e até um filho com ela. Carol interrompeu imediatamente, apontando o dedo para mim. Não grite. Meu filho é um homem decente. Quem sabe com que tipo de homem você anda dormindo enquanto diz que trabalha dia e noite? Eu tenho provas aqui. Ela jogou uma pilha de fotos borradas na mesa, mostrando-me fazendo refeições e tomando café com um sócio. As fotos, tiradas secretamente, foram habilmente anguladas para parecerem íntimas. Eles chegaram ao ponto de contratar um desconhecido para se passar por meu namorado e testemunhar que estávamos nos vendo há 2 anos. Meu sangue ferveu. Eles não queriam levar apenas a minha filha. Eles queriam destruir completamente a minha reputação. Em relação às nossas finanças, Mark alegava que todas as economias da família vinham do trabalho dele e que meu salário mal dava para cobrir minhas despesas pessoais. Ele exigiu metade das terras que meus pais me deram, alegando que seu valor havia aumentado graças aos seus esforços como marido. Ele negou descaradamente que Carol tivesse administrado todo o meu salário nos últimos 5 anos. Olhei para Mark e Carol com uma sensação de náusea subindo pela minha garganta. Como alguém pode ser tão vil?
não contente em devorar minha carne. Eles agora queriam beber até a última gota do meu sangue. Mas eles haviam esquecido uma coisa. Sou uma empresária. Eu seria capaz de suportar isso pela minha família. Mas quando encurralado, sei como revidar. Respirei fundo e fiz um sinal para meu advogado. Ele abriu calmamente sua pasta e apresentou as provas cruciais que eu havia reunido secretamente. Em primeiro lugar, no que diz respeito à acusação de adultério, apresentamos imagens das câmeras de segurança da minha empresa, comprovando que essas reuniões eram de caráter profissional e sempre na presença de outros colegas. Também apresentamos a gravação da câmera escondida na sala de estar naquela noite fatídica, onde Mark admitiu ter um filho com Valerie e a voz de Carol foi ouvida me expulsando. A falsa testemunha, após algumas perguntas do meu advogado, gaguejou, ficou nervosa e finalmente confessou que havia recebido $500 para mentir. Em segundo lugar, no que diz respeito aos ativos, apresentamos extratos bancários dos últimos 5 anos. Embora Carol tenha recebido meu salário em dinheiro, minha empresa o depositou diretamente em minha conta. Demonstrei que os saques regulares de grande valor em dinheiro da minha conta coincidiam com as datas em que ela fazia depósitos em sua conta poupança, cujos extratos eu também havia conseguido fotografar secretamente. Mais importante ainda, a escritura do terreno declarava explicitamente que se tratava de uma doação exclusiva para minha filha Sofia, com firma reconhecida antes do casamento. Legalmente, era propriedade exclusiva minha. Mark não tinha direito a um único centímetro daquilo. Após examinar as provas, o tribunal rejeitou todas as alegações absurdas de Mark. Obtive a guarda total de Lucy e Mark foi obrigado a pagar pensão alimentícia mensal. O terreno foi reconhecido como sendo de minha propriedade exclusiva. Quanto às poupanças, como as entreguei em dinheiro vivo, não pude recuperá-las por falta de provas definitivas. Perdi 5 anos de salário, mas salvei minha filha e minha honra, e essa foi a maior vitória. Ao sair do tribunal, Carol, pálida de raiva, me insultou. Vamos lá, considere isso uma doação. Você acha que vai se dar bem depois de abandonar seu marido? Vamos ver você viver uma vida miserável, agarrada àquela garota. Mark olhou para mim com ódio. Você se acha muito esperta, mas não pense que venceu. Sem mim, você é apenas uma divorciada com um passado conturbado. Que homem vai querer você? Olhei para os dois diretamente nos olhos e sorri com orgulho. Agradeço sua preocupação. Você deveria se preocupar com sua querida patroa e seu maravilhoso filho. Para mim, sair daquela casa é uma bênção. Eu abracei minha filha e entrei no carro, deixando para trás seus rostos desfigurados pela ganância e pelo ódio. Os portões do inferno se fecharam. Um novo mundo se abria diante de mim. Mesmo que o caminho à frente estivesse cheio de espinhos, pelo menos eu podia respirar o ar da liberdade. 3 meses e 90 dias. Não é muito tempo, mas para alguém que sabe como se reerguer do abismo, é tempo suficiente para mudar completamente o seu destino. Os primeiros dias após o divórcio foram difíceis. Aluguei um pequeno apartamento para mim e minha filha, assumindo os papéis de pai e mãe, além do ônus financeiro. À noite, segurando minha filha nos braços, muitas vezes eu encharcava meu travesseiro de lágrimas. A traição de Mark e a crueldade de Carol me assombravam até em meus sonhos. Mas todas as manhãs, ao ver o sorriso inocente de Lucy, eu prometi a mim mesma: você não pode se abater. Você não pode deixar que seus inimigos se alegrem com a sua desgraça. A melhor vingança não são os insultos ou as brigas, mas sim viver uma vida 1000 vezes mais feliz e plena do que quando você estava com essa pessoa. Eu me joguei no trabalho como uma louca. Com minha experiência e habilidades, e agora livre de problemas domésticos, meu foco se aguçou. Consegui fechar 3 contratos importantes seguidos para a empresa. Conquistei o reconhecimento dos meus superiores e fui promovido a diretor de marketing, dobrando meu salário. Com o dinheiro, comecei a investir em mim mesma. Cortei meu cabelo comprido e sem vida em um elegante corte Chanel. Joguei fora as roupas velhas e largas que Carol me obrigava a usar e a substituí por elegantes terninhos que realçavam minha silhueta, que estava escondida há muito tempo.
Comecei a praticar yoga, a cuidar da minha pele e a aprender a aplicar maquiagem leve. No espelho, vi uma Sofia completamente diferente, jovem, sofisticada e cheia de vida. Meus olhos, antes nublados de tristeza, agora brilhavam com confiança e carisma. Colegas e homens de empresas parceiras começaram a me olhar com admiração e a se aproximar de mim. Mas eu apenas sorria educadamente. Meu coração precisava de um descanso. Eu queria dedicar todo o meu amor à minha filha e a mim mesma enquanto minha vida se tornava cada vez mais brilhante. Do outro lado da cidade, a vida de Mark e de sua família começou a declinar. Por meio de amigos em comum, ouvi rumores vagos de que Mark estava com sérios problemas. Após o divórcio, Mark orgulhosamente acolheu Valerie em sua casa. Carol, radiante, tratou sua nova nora, grávida do herdeiro, como uma rainha. Mas os bons tempos não duraram. Mark investiu todas as suas economias e pediu dinheiro emprestado a amigos para abrir um restaurante de luxo ao gosto de Valerie. Ela imaginava um futuro onde se sentaria como proprietária, bastando levantar um dedo para contar o dinheiro. Mas Valerie era só aparência e nenhuma substância. Ela era ignorante e preguiçosa. Em vez de supervisionar a qualidade da comida, ela esbanjou dinheiro em decoração extravagante e compras de luxo. 2 meses após a inauguração, o restaurante estava vazio. A comida era ruim, os funcionários eram rudes e os clientes pararam de vir. O capital acabou, e os juros dos empréstimos bancários e de credores privados começaram a sufocar Mark. Para piorar a situação, o azar também atingiu seu emprego principal. Distraído pelos problemas do seu restaurante e pelos caprichos da sua amante, negligenciou as suas obrigações e cometeu um erro crucial num contrato importante, causando enormes prejuízos à sua empresa. Ele foi repreendido por seus superiores, rebaixado a um cargo inferior e seu salário foi reduzido pela metade. Devido a problemas financeiros, o ambiente na casa de 4 andares de Carol tornou-se sufocante. À mesa de jantar, já não se ouviam risos sobre um futuro promissor, apenas suspiros e discussões. Uma vez encontrei Mark no supermercado, ele estava empurrando o carrinho de compras da Valerie. Ele parecia abatido, com a barba por fazer e roupas gastas. Valerie, ao lado dele, franzia a testa, repreendendo-o constantemente porque ele não tinha dinheiro para comprar umas uvas importadas caras que ela queria. Quando ele me viu, sua ex-esposa, com um vestido vermelho chamativo, salto alto, uma bolsa de grife e rindo alegremente com minha filha, Mark ficou tão chocado que deixou cair a caixa de leite que estava segurando. Ele olhou fixamente para mim, com os olhos expressando uma mistura de surpresa, arrependimento e vergonha. Passei por ele como o vento, sem sequer cumprimentá-lo. Naquele momento eu soube que tinha vencido. Não porque eu fosse mais rica do que ele, mas porque eu havia recuperado a autoestima que perdi quando estava com ele. Mas esse foi apenas o começo do colapso da família. Quando o dinheiro acabou, o amor também acabou. A amante Valerie, a quem Carol tratava como uma joia, começou a mostrar sua verdadeira face, uma interesseira gananciosa e sem escrúpulos. Uma nova versão do conflito entre sogra e nora estava prestes a eclodir, e era 100 vezes pior do que qualquer coisa que eu já tivesse vivenciado. Enquanto eu desfrutava dos dias gloriosos da minha vida do outro lado da cidade, naquela casa de 4 andares onde enterrei minha juventude, uma tragicomédia se desenrolava diariamente. Eu não procurei por essa notícia. Como diz o ditado, as boas notícias viajam longe, mas as más notícias viajam ainda mais longe. Ouvi isso como fofoca de antigos vizinhos que detestavam a arrogância de Carol. Disseram que, desde que Valerie se mudou para lá, Carol envelheceu 10 anos. Se antes ela me odiava porque minha competência e meticulosidade a faziam se sentir inferior, agora ela estava experimentando em primeira mão o que significava deixar um tigre entrar em casa. Valerie, grávida de 4 meses, foi inicialmente tratada como ouro, mas sua máscara de doçura e docilidade desapareceu logo depois que eu saí completamente de cena. Ela se revelou preguiçosa, grosseira e uma golpista profissional. Ela acordava tarde todas as manhãs e não movia um dedo para limpar ou cozinhar. Ela nem sequer lavava o próprio prato. Mãe, o que tem para o café da manhã hoje?
Sopa de macarrão com carne. Eu não gosto. É muito gordurosa. Estou com vontade de comer ouriço do mar fresco, próprio para sushi. Eu sei que é caro, mas seu neto precisa. Vá até aquele mercado chique no centro e compre o melhor que eles tiverem. Valerie, deitada no sofá fazendo as unhas, dava ordens aos berros para Carol. A mesma Carol que me obrigava a acordar às 5 horas da manhã para fazer caldo de ossos agora tinha que fazer recados para sua nova nora. Mesmo estando grávida, você precisa se mexer um pouco, disse ela, ressentida. Sofia ainda estava limpando a casa com muita energia pouco antes de dar à luz. Ao ouvir meu nome, Valerie se levantou bruscamente e a encarou com raiva. Não ouse me comparar com aquela ex-esposa dele de cidadezinha. Sou uma mulher valiosa, carregando a preciosa linhagem desta família. Se você gosta tanto dela, chame-a de volta para servi-lo. Estou cansada e não posso. Carol ficou sem palavras. Ninguém nunca havia respondido a ela daquela maneira. Mas, pensando na barriga de grávida de Valerie e no neto tão esperado, ela engoliu a amargura e saiu para ser empregada da nora. Além de preguiçosa, Valerie era uma máquina de gastar. Com a decadência dos negócios de Mark, o restaurante perdeu dinheiro e as dívidas se acumularam. Valerie gastava dinheiro como se fosse água. Pacotes com cosméticos e bolsas de grife chegavam diariamente. De onde veio o dinheiro? Valerie exigia isso incessantemente de Mark, e se ele não lhe desse, ela chorava, fazia birra e ameaçava abortar ou entrar em depressão. Mark, apaixonado por Valerie e não querendo perder a pose, chegou a pedir dinheiro emprestado a agiotas para financiar os gastos dela. O conflito atingiu seu ápice numa noite em que os credores que haviam financiado o restaurante bateram à porta para cobrar os juros. Mark não estava em casa e Carol teve que sair e se humilhar implorando por mais tempo. Ao retornar, ela encontrou Valerie fazendo uma transmissão ao vivo exibindo centenas de dólares em cosméticos que acabará de comprar. Carol perdeu a paciência. Ela se atirou sobre ela, arrancou o telefone de suas mãos e o esmagou no chão, gritando: "Que tipo de mulher você é? Seu marido está afundando em dívidas, e eu tenho que implorar aos credores enquanto você vai às compras. Você só vai ficar feliz depois de arruinar esta família?" Valerie, ao ver seu celular quebrado, perdeu a cabeça. Ela se levantou e empurrou Carol, que tropeçou e bateu as costas na quina de uma mesa. "Sua velha louca! Como você se atreve a quebrar meu celular? O dinheiro que eu gasto, meu marido me dá. O que isso tem a ver com você? Se esta casa está em ruínas, é porque seu filho é um idiota inútil, não por minha causa." Carol, agarrando as costas doloridas, olhou horrorizada para a nora que outrora elogiara como inteligente e encantadora. "Como você ousa bater na sua sogra? Vou te expulsar desta casa." "Me expulsar?" zombou Valerie, com um sorriso que se transformou em um sorriso desafiador. "Experimente. Vou embora com seu neto. Vamos ver sua linhagem familiar se extinguir. E não se esqueça que aquele restaurante, mesmo que esteja dando prejuízo, está legalmente em meu nome. Se eu vendê-lo agora, quem você acha que perde?" Nesse instante, Mark chegou, exalando um forte cheiro de álcool. Ao ver sua mãe no chão e sua esposa em posição de desafio, ele correu para separá-las. "Já chega, vocês dois. Parem. Estão tentando me matar?" gritou ele desesperadamente. O karma chegou depressa demais e atingiu em cheio o que Carol mais valorizava, sua dignidade e a esperança de dar continuidade à sua linhagem. Ela havia expulsado uma boa nora e trazido para casa uma tirana que a oprimia. Uma semana após aquela discussão acalorada, a situação financeira de Mark desmoronou completamente. O restaurante teve que fechar. Os credores lhe deram um ultimato. Se ele não devolvesse o valor principal de $35.000 em 3 dias, eles iriam à casa de Carol e confiscariam seus bens. Desesperado, Mark lembrou-se de algum dinheiro que havia guardado secretamente quando estava comigo. Ele desviou cerca de $40.000 do meu salário ao longo dos anos. Ele guardava o documento em um cofre pessoal em seu quarto.
Naquela noite, exatamente como na noite em que me expulsaram. Estava chovendo torrencialmente. Mark, atormentado pelo prazo final, chegou em casa bêbado. Ele entrou cambaleando no quarto, pronto para pegar o dinheiro e pagar os credores. Mas, ao abrir a porta, deparou-se com uma cena chocante. O closet estava escancarado e todas as roupas e bolsas de luxo de Valerie haviam sumido. E o mais assustador de tudo, o pequeno cofre no canto estava aberto e completamente vazio. Não sobrou uma única nota. Mark, pensando que se tratava de uma alucinação causada pela embriaguez, esfregou os olhos. Ele procurou freneticamente no cofre, mas estava vazio. Todo o seu dinheiro, sua fonte de renda, havia desaparecido. Sobre a cômoda, restava apenas um bilhete escrito às pressas com um batom vermelho. Mark, me desculpe. Não consigo viver essa vida de dificuldades com você. Considere este dinheiro uma compensação pela minha juventude. Não me procure. Fui para o exterior. Adeus. O sangue de Mark gelou. Valerie havia fugido. Ela não só o abandonou, como também levou todo o dinheiro que lhe restava, empurrando-o, juntamente com sua mãe idosa, para um beco sem saída. Maldito seja você! Mark rugiu como uma fera ferida. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves da moto e saiu correndo da casa. Mark, para onde você vai com esse temporal? Gritou Carol, mas só viu as costas do filho desaparecerem na cortina de chuva. Mark acelerou como um louco pela rodovia vazia. Ele só tinha um pensamento na cabeça. Preciso encontrar Valerie. Preciso recuperar meu dinheiro. Ele presumiu que ela teria fugido para o aeroporto ou para a rodoviária. A chuva açoitava seu rosto. O álcool nublou sua mente. E o ódio cegou. Ele dirigia de forma imprudente, desrespeitando os sinais vermelhos e proferindo palavrões em voz alta. Ao chegar a um cruzamento importante, o sinal ficou vermelho, mas Mark ou não viu ou não se importou. Ele acelerou, perseguindo o fantasma de seu traidor. Nesse instante, um grande caminhão de carga entrou no cruzamento vindo da via perpendicular. O som ensurdecedor da buzina do caminhão e o rangido horrível dos freios no asfalto molhado ecoavam no ar. Bum! Um estrondo terrível pareceu engolir até mesmo o som do trovão. A motocicleta de Mark foi arremessada a dezenas de metros, despedaçando-se em pedaços. Mark, com o corpo mole como uma boneca de pano, voou pelo ar antes de aterrissar no asfalto frio, rolando várias vezes e ficando imóvel. O sangue vermelho jorrou, misturando-se com a chuva e manchando a estrada. O motorista do caminhão, apavorado, saltou da cabine. Os espectadores pararam, e um murmúrio de vozes e gritos pedindo uma ambulância preencheram o caos. Mark estava deitado ali, com os olhos arregalados, encarando o céu negro. Nos últimos momentos antes de perder a consciência, imagens passaram pela sua mente. Sua ex-esposa, eu, rindo alegremente com nossa filha, sua mãe idosa chorando à porta, e Valerie rindo em cima de uma pilha de dinheiro. Tudo se desvaneceu numa escuridão turva e numa dor que o atravessou até aos ossos. Uma hora depois, no hospital Mount Sinai, Carol recebeu a ligação da polícia e desmaiou. Chorando incontrolavelmente, ela pegou um táxi para o hospital. Mas ali, diante do médico, ela recebeu notícias ainda mais terríveis. Como um relâmpago que cai de um céu limpo. Naquela noite, a sala de emergência estava repleta da sinfonia caótica da vida e da morte. Carol estava encolhida num canto, encarando a porta fechada da sala de cirurgia onde seu único filho lutava pela vida. Alguém da família do paciente, Mark Thompson, perguntou uma enfermeira com urgência. Carol cambaleou e se levantou. Eu sou a mãe dele. Como está meu filho? O paciente apresenta hemorragia interna maciça e traumatismo craniano complexo. Estamos fazendo todo o possível, mas seu estado é extremamente crítico. Precisamos de um depósito imediato de $35.000 para transfusão de sangue e equipamentos cirúrgicos especializados. Se houver atraso, não podemos garantir sua sobrevivência. $35.000. De novo.
Aquele número era como um peso de 450 quilogramas sobre o peito dela. Por favor, espere um momento. Estou ligando para alguém para trazer o dinheiro, implorou Carol, chorando. Apresse-se. A vida do seu filho está por um fio. Com as mãos trêmulas, Carol pegou o celular. A primeira pessoa em quem ela pensou não fui eu, mas sim Valerie. Ela discou o número dela. Chamou, e depois foi para a caixa postal. O cliente de celular para o qual você está ligando não está disponível. Ela ligou repetidas vezes, 10 vezes, mas só ouviu a voz fria e automatizada. Suas mensagens não foram entregues. Valerie a bloqueou completamente. Foi então que ela se lembrou das palavras de Mark antes que ele saísse correndo. Ela se foi. Levou todo o dinheiro. Carol finalmente entendeu. Tudo não passou de uma farsa planejada há muito tempo. O telefone dela tocou novamente. Foram os agiotas. Ouvi dizer que ele sofreu um acidente e está morrendo. Uma voz ameaçadora disse: não me importa se ele está no pronto-socorro ou no inferno. Você vai ter que pagar. Estamos aqui fora da sua casa agora. Se você não tiver os $35.000 até amanhã, meus capangas vão esvaziar a casa e depois vamos visitar seu filho no hospital. A escolha é sua. Clique. Carol deixou o telefone cair e a tela trincou. Era um beco sem saída. Seu filho está morrendo, sua casa está prestes a ser perdida e ela não tem um centavo no bolso. Em sua mente desesperada e confusa, um nome surgiu como uma última tábua de salvação. Sofia. Sim, a ex-nora dela. Ela se lembrou de que eu era uma pessoa de coração mole e sentimental. E, o mais importante, ela tinha ouvido rumores de que eu agora era diretor, ganhando mais dinheiro do que podia contar. Para alguém tão rico, o que são $35.000? Ela pensou com uma lógica descarada e egoísta. Afinal, Mark é o pai do filho dela. Ela não pode simplesmente ficar parada e vê-lo morrer. Então ela me ligou. Sua tentativa de me pressionar, usando sua antiga autoridade misturada com seu desespero atual, terminou com minha simples e fria rejeição. Quando desliguei o telefone, Carol ficou sentada, atônita, no corredor do hospital. Sua última esperança havia desaparecido. Pela primeira vez na vida, ela sentiu uma solidão aterradora. Ela percebeu que ela e o filho haviam destruído com as próprias mãos todo o afeto e qualquer chance de salvação. Sofia, eu estava errada, murmurou ela. Mas seu arrependimento tardio só foi ouvido através das paredes estéreis do hospital. No entanto, Carol não esperava que, do outro lado da linha, eu, que havia desligado o telefone, não fosse simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Sentei-me na minha sala de estar, encarando a tela escura. O chá tinha esfriado, mas meu coração ardia. Não por preocupação com Mark, mas por uma mistura complexa de emoções. Eu tinha dito a Carol que não me importava. Mas, no fundo, eu sentia uma curiosidade mórbida, um desejo de ver o final do filme trágico que eles mesmos haviam dirigido. Eu não ia desempenhar o papel de salvador que Carol esperava. Queria confirmar com meus próprios olhos o preço que os comerciantes pagam. Eu queria ver a miséria daqueles que me expulsaram para a rua. E, acima de tudo, eu queria mostrar a eles claramente a situação em que a Sofia de hoje se encontra. Fui até meu armário. Escolhi um elegante vestido preto ajustado, um blazer sofisticado cor creme, uma bolsa de grife e sapatos de salto alto. Maquiagem leve e definida com um toque de vermelho marcante nos lábios. No espelho, via-se uma mulher bem-sucedida, confiante e orgulhosa. Mamãe, vou sair para fazer um recado. Seja uma boa menina, eu disse, dando um beijo na testa de Lucy antes de sair. Dirigi meu carro a noite toda até o Hospital Mount Sinai. O som dos meus saltos ecoou com autoridade no chão. Avistei Carol à distância, encolhida numa cadeira, com uma aparência tão pequena e patética que quase a confundi com uma pessoa sem teto. Parei em frente a ela. Minha sombra se projetou sobre ela. Ela ergueu lentamente o olhar, com os olhos inchados e perdidos.
Ela levou alguns segundos para me reconhecer. Sofia, é você? Sofia, você veio. Como alguém que se afoga agarrando uma jangada, ela saltou e tentou pegar minha mão. Você trouxe o dinheiro. Graças a Deus. Depressa. O médico está nos pressionando. Dei um passo para trás, suave mais firme, evitando seu toque como se fosse algo impuro. Acalme-se, eu disse, com a voz fria e sem emoção. Não vim aqui para pagar nada. Sua mão parou no ar. Seu sorriso distorcido desapareceu, e surpresa e raiva começaram a vir à tona. O quê? Se você não trouxe o dinheiro, por que veio? Para rir de mim? Sim, respondi, olhando-a diretamente nos olhos com cruel sinceridade. Vim para ver como o karma se manifesta pessoalmente. Para ver onde está agora a sogra que jogou as roupas da nora na rua numa noite chuvosa, e para ver onde está agora o marido que espancava a esposa por causa de sua amante. Sua bruxa. Sua demonia. Carol gritou, apontando para mim. Ele está lá dentro morrendo. Como você pode dizer isso? Você, que era a esposa dele. Ah, eu zombei. Parece que você se esqueceu. Há 3 meses, você e os seus me destituíram desse título. Agora sou apenas uma estranha. E uma estranha não tem obrigação nenhuma de salvar a vida da pessoa que tentou matar a sua alma. Inclinei-me para mais perto e sussurrei para que ela não perdesse uma palavra. Carol, os $35.000 que você precisa não são uma grande quantia para mim agora. Eu poderia resolver isso com uma única assinatura, mas não vou. Sabe por quê? Ela me encarou, atônita, com medo se insinuando em seus olhos. Porque com esse dinheiro, eu preferiria doá-lo a um orfanato ou salvar cães de rua do que salvar um traidor como seu filho. Pelo menos esses animais, se vocês os alimentarem, vão abanar o rabo. Vocês dois mordem a mão que os alimenta. Saia daqui. Saia daqui agora mesmo. Carol engasgou de raiva, desabou na cadeira, agarrando o peito e ofegando em busca de ar. Nesse instante, a porta da sala de emergência se abriu e um médico saiu, tirando a máscara com uma expressão séria. Família do paciente, Mark Thompson. Carol parecia não ter mais forças para ficar de pé. Olhei para ela rapidamente e depois me virei para o médico. Ela é a mãe dele. Como ele está, doutor? O médico, supondo que eu fosse da família, balançou a cabeça com uma expressão de pena. Conseguimos estancar o sangramento, mas os danos cerebrais são tão graves que, a menos que ocorra um milagre, é muito provável que ele permaneça em estado vegetativo persistente pelo resto da vida. Além disso, os custos da unidade de terapia intensiva serão consideráveis, chegando a várias centenas por dia. A família deve se preparar mental e financeiramente. Estado vegetativo. As palavras soaram como uma sentença de morte, nem vivo nem morto, um corpo sem alma estendido como um fardo para toda a vida. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Carol reviraram e ela desmaiou na cadeira. Observei a cena caótica. Vi a mulher que antes dava ordens aos berros agora caída e indefesa, e a porta da UTI onde Mark logo estaria deitado, conectado a tubos. Não senti a satisfação que esperava, apenas um vazio e uma espécie de pena. Que pena de uma vida de ganância e insensatez. Eu estava prestes a me afastar, mas uma mão fria e trêmula agarrou meu tornozelo de repente. Virei-me surpreso. Carol acordou e rastejou pelo chão até meus pés. Ela me abraçou pelas pernas, o rosto banhado em lágrimas, olhando para mim. Não restava nenhum vestígio de orgulho ou arrogância. Sofia, eu imploro. Por favor, salve meu filho. Eu errei. Sou uma velha estúpida. Fui cruel. Mereço morrer. Mas Mark ainda é jovem. Sofia, você tem os meios. Tenha misericórdia e dê a ele uma chance de viver novamente. Prometo que pagarei cada centavo. Mesmo que eu tenha que mendigar ou trabalhar como operária, pagarei minha dívida sendo sua escrava para o resto da vida.
Uma senhora idosa no meio de um hospital lotado, ajoelhada aos pés de uma jovem elegante, batendo a cabeça no chão. Todos que passavam por ali olhavam fixamente e cochichavam. Olhei para Carol. Por um instante, um lampejo de compaixão humana me fez hesitar. Mas a razão de uma mulher que sofreu demais sussurrou: não acredite nela. Levante-se. Pare com o teatro, eu disse, minha voz ainda fria, mas um pouco mais suave. Me pagar com o quê? Você está prestes a perder sua casa e seu filho está em estado vegetativo. Como você vai pagar? Eu. Carol soluçou, com a voz embargada pela emoção. Não conseguia falar. Sofia, eu sei que você está brava comigo e com o Mark. Mas nós éramos uma família. Comemos juntos à mesa por 5 anos. Você não se lembra? Quando você era recém-casada, eu a levei ao mercado pela mão. Eu a ensinei a fazer aquele assado de panela que você tanto amava. Dei uma risada seca. Carol, que memória seletiva você tem. Você se lembra do assado de panela, mas parece se esquecer de quem teve que acordar às 5 horas da manhã para cozinhar a carne e lavar os legumes. Você se lembra de me levar ao mercado, mas não se lembra de gritar comigo, me chamando de desperdiçadora porque comprei legumes que custavam $1 a mais por engano. Você diz que comemos na mesma mesa por 5 anos. É verdade. Durante esses 5 anos, comi arroz encharcado de lágrimas. Lembra daquela mesa quando comemos frango assado? As coxas e as asas eram todas para o seu filho. E eu fiquei com o pescoço e os ossos. Você disse que uma nora tinha que se manter magra. Você se esqueceu? Carol, sem palavras, baixou a cabeça. Eu fui rigorosa com você porque queria que você crescesse e administrasse bem a casa. Não houve maldade. Não fale comigo nesse tom condescendente, respondi bruscamente, sem conseguir conter meu desgosto. Você não foi rigorosa, Carol. Você foi cruel. Você explorou meu trabalho, pegou meu salário, desprezou meus pais e, para piorar tudo, naquela noite chuvosa, você e seu filho me expulsaram como um cachorro só porque eu não quis vender as terras dos meus pais para sustentar a amante dele. Essa crueldade não é uma lição. É a natureza vil que corre em suas veias. Mas a criança, ela implorou, a criança que Valer está carregando é do sangue desta família. Você também é mãe. Tenha piedade da criança inocente. Ela ainda estava usando a carta do bebê. Ela não sabia que a verdade sobre aquela criança seria o golpe final e fatal. Olhei para ela com uma profunda e sincera pena por uma tola. Você realmente quer saber a verdade sobre aquele herdeiro homem? Ótimo, eu vou te mostrar. Assim, você finalmente poderá acordar. Abri minha bolsa, peguei meu celular e abri o arquivo que um detetive particular havia me enviado 2 dias antes. Segurei a tela brilhante bem na frente do rosto atônito de Carol. Nela havia várias fotos nítidas e conversas por mensagens de texto. Observe com atenção. Esta é sua querida nora, Valerie. E este homem é um magnata do ramo imobiliário, casado, de Chicago. Esta foto foi tirada há 6 meses. Há 6 meses, ela estava com este homem. Naquela época, seu filho Mark estava em casa comigo. Agora, veja este ultrassom. O feto já tem mais de 22 semanas, mais de 5 meses de gestação. Mas seu filho está com ela há apenas 3 meses. Você entende o que isso significa? Carol tremia, balbuciando. Não pode ser. Ela me disse que estava grávida de 3 meses. Ela mentiu. Dei uma risadinha irônica. E esta mensagem é a parte mais interessante. Iniciei uma conversa entre Valerie e uma amiga próxima. Estou grávida do filho do gordo. Ele tem medo da esposa e não admite. Me deu $5.000 para fazer um aborto. Mas estou enrolando esse outro cara, o Mark. Ele é filho único, tem uma casa bonita e a mãe dele está desesperada por um neto. Esse cara é um idiota sem caráter. Fácil de enganar. Vou fazer ele acreditar que é o pai.
Vou conseguir um lugar para morar, dinheiro, e a velha mãe dele vai ficar radiante. Talvez ela até expulse a esposa de casa e me deixe morar lá. Após ler a mensagem, Carol ficou com a aparência de quem havia sido atingida por um raio. Ela desabou, agarrando a cabeça. Seu orgulho, sua esperança de uma linhagem, tudo o que ela usava para justificar sua crueldade se estilhaçou como uma bolha de sabão. Seu filho, Mark, havia sido vítima do golpe mais doloroso de sua vida. Ele traiu a esposa, abandonou a família, tudo para seguir uma mulher depravada, apenas para descobrir que iria criar o filho de outro homem. Ele havia sofrido um acidente de moto enquanto perseguia uma golpista para recuperar o dinheiro que ele havia me roubado para dar a ela. Tudo por causa de uma mentira. Ó Deus, meu filho, por que você foi tão tolo? Eu te arruinei. Carol lamentou, um grito cru e dilacerante de uma mãe que percebeu que havia levado o próprio filho à morte. Entendeu agora, eu disse, guardando o celular. Esta é a verdade que você precisa encarar. Não há neto, nem nora bondosa, apenas a estupidez e a ganância de você e do seu filho. Sofia, salve-o. Mesmo que ele tenha sido um tolo, ele ainda é meu filho, sussurrou Carol, com a voz quase inaudível. Dei uma última olhada na UTI. Mark merecia ser punido, mas vê-lo morrer enganado me fez sentir uma pontinha de pena. No entanto, a pena não me faria carregar o peso da vida dele novamente. Carol, eu não posso pagar os $35.000. Esse dinheiro é o futuro da minha filha. O futuro da mesma neta que você maltratou. Mas por um mínimo de humanidade, eu não vou deixar você morrer de fome aqui. Peguei um cartão de visitas da minha carteira e coloquei na mão dela. Este é o contato de uma instituição de caridade que ajuda pacientes gravemente feridos em acidentes. Minha empresa é patrocinadora frequente. Ligarei para eles e pedirei que analisem o caso de Mark. Com sorte, eles poderão cobrir parte das despesas hospitalares. O restante você terá que resolver sozinho. Venda a casa, venda um terreno, faça um empréstimo. Isso é problema seu. É tudo que posso fazer para ajudar. Dito isso, virei-me e fui embora decididamente. Atrás de mim, ouvi a voz de Carol chamando, Sofia, me desculpe. Eu realmente me arrependo. Mas eu não parei. Ao sair pelas portas do hospital, um vento frio da noite soprava, mas, estranhamente, meu coração estava aquecido. Eu não me vinguei deixando-os morrer, mas também não fui tolo o suficiente para permitir que me usassem novamente. Eu lhes havia mostrado a verdade, e a verdade era o julgamento mais cruel de todos. A vida é justa. Mark agora enfrentaria uma escuridão eterna ou viveria com uma deficiência permanente. Esse foi o preço da traição. Valerie fugiu com o dinheiro, mas nunca conseguiria viver em paz com fundos roubados. E para Carol, o resto da vida seria um inferno de arrependimento e solidão. E eu? Olhei para o céu noturno repleto de estrelas. Amanhã levarei minha filha para a escola e irei trabalhar com muita energia e entusiasmo. Eu viveria uma vida brilhante, independente e feliz porque eu merecia. 2 anos depois, numa fria véspera de Ano Novo na cidade de Nova York, eu estava no meu escritório no 20º andar, olhando para a cidade cintilando com luzes. Na minha mesa, uma placa polida dizia, Sofia Martin, vice-presidente. Nos últimos 2 anos, nunca parei de me esforçar. Eu havia comprado uma cobertura de luxo com vista panorâmica da cidade e meus pais vieram morar comigo. Lucy, agora na primeira série de uma escola internacional, estava crescendo inteligente e bonita. Minha vida era repleta de risos e paz. Na tarde da véspera de Natal, saí de carro para comprar decorações para minha nova casa. Enquanto esperava num semáforo vermelho num cruzamento movimentado, uma cena na calçada me fez paralisar. Sobre o pavimento frio, uma velha senhora de cabelos completamente brancos, vestida com roupas esfarrapadas, estava sentada no chão. Ela estava tentando dar uma papa rala na boca de um homem sentado em uma cadeira de rodas velha ao lado dela. O homem estava esquelético, com as mãos e os pés retorcidos e a boca escancarada.
Seus olhos vazios fitavam o nada, e a saliva encharcava o babador sujo em seu peito. Embora o tempo e as dificuldades os tivessem deixado em um estado miserável, eu os reconheci imediatamente, Carol e Mark. Mark não havia morrido. A operação salvou sua vida, mas os graves danos cerebrais o deixaram paralisado e sem fala, vivendo como um vegetal. Ele havia se tornado uma criança no corpo de um homem. E Carol, depois de vender a casa com prejuízo para pagar dívidas e contas médicas, ficou sem nada. A sogra arrogante e autoritária havia se tornado agora a serva vitalícia de seu filho deficiente. Coma, querida. Só mais uma colherada, por favor, implorou Carol com a voz rouca e lacrimosa. Ao levar a colher à boca dele, ele teve uma pequena convulsão e derrubou a tigela, respingando líquido em ambos. Carol desabou em prantos. Ai, meu Deus, por que minha vida é tão difícil? Eu queria que você tivesse morrido naquela época. Teria sido um alívio que Valerie, maldita seja, tivesse nos arruinado. Mark apenas emitia sons sem sentido, com lágrimas escorrendo de seus olhos sem alma. Talvez, no fundo do seu subconsciente despedaçado, ele ainda sentisse dor e arrependimento. Mas ele estava preso na prisão do próprio corpo, forçado a assistir sua mãe idosa sofrer todos os dias por sua causa. Foi um castigo mais terrível que a morte. Ao vê-los, não senti mais ódio, apenas tristeza pela natureza efêmera da vida. Eu tinha ouvido um boato de que Valerie, depois de fugir com o dinheiro, foi encontrada por seu amante magnata, que recuperou tudo, e agora ela vivia miseravelmente escondida. De fato, colhemos o que plantamos. Eles já haviam tentado me tirar tudo, mas no fim, sua própria ganância e malícia os mergulharam em um abismo do qual jamais conseguiram escapar. O sinal ficou verde. Fechei a janela e pisei no acelerador. O carro deslizou para frente, deixando para trás a imagem daquele casal infeliz na multidão agitada. Não parei para lhes dar dinheiro, nem saí para humilhá-los novamente. Meu silêncio e minha partida foram a resposta mais clara. Agora pertencíamos a mundos diferentes. Eu dirigi para casa. Lá, meus pais e minha filha estavam me esperando para o jantar da véspera de Natal. Quando cheguei à porta, Lucy saiu correndo e me abraçou. Mamãe, você chegou. Vovô e vovó estavam te esperando para tomar sopa. Eu abracei minha filha, senti o cheiro do seu cabelo e o calor da família me invadiu. Estou aqui, meu amor. Ao ver a mesa de Natal repleta de risos, meus pais saudáveis e minha filha maravilhosa, sorri, satisfeita. Essa era a verdadeira felicidade, uma felicidade construída não sobre cálculos e enganos, mas sobre amor verdadeiro, esforço e bondade.